Meia-noite e 7 minutos. Nosso Deus nos deu uma fé natural para todo mundo. Todo ser humano tem fé na vida. Se você disser para mim, bispo, eu não tenho fé, não, eu não acredito. Eu acredito talvez que você não tenha condição, que talvez você não tenha as oportunidades na vida, muitas coisas eu acredito que você não tenha, mas eu não acredito que você não tenha fé. O negócio, a situação é, a fé que você tem hoje, ela pode ser uma fé natural. A fé, ela se divide em duas partes, meu irmão. A fé natural e a fé sobrenatural. Tem uma história muito profunda sobre fé sobrenatural. A fé natural, meu irmão, é aquela que você acredita nas condições humanas, nas condições normais. Tipo assim, se eu tiver um amigo numa empresa tal, eu consigo um emprego lá porque eu tenho um amigo. Você consegue coisas da área da natureza, na área natural. Toda pessoa que vive na vida com a fé natural, só vive naturalmente. Não consegue receber as coisas grandes, as coisas importantes na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque essas coisas só vêm quando você exerce uma fé sobrenatural. Escute o que eu estou falando para você. Bispo, o que é fé natural, fé sobrenatural? Daniel 3,14, eu vou te explicar. Quando você age na fé natural, você não consegue salvar seu esposo se você é crente, você não consegue salvar sua empresa porque você age naturalmente, confia mais nas pessoas de que... Então a fé natural, ela só age naturalmente, mas a fé sobrenatural, que é o que eu quero aqui com esse pouquinho tempo mais falar com você sobre isso, é Daniel 3,14. Existia um rei nesse período chamado Nabucodonosor. E esse cara teve uma ideia impressionante. Ele fez uma imagem grande. E ele falou assim, que todo mundo deveria adorar essa imagem. Todo mundo mesmo. Mas dentro desse domínio existiam 3 rapazes chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 rapazes que estavam no meio desse povo. Quando o rei começou a fazer essa menção sobre a adoração dessa imagem, que eu não estou falando de imagem, para você entender de imagem, eu quero falar sobre fé natural. Quero que você observe, quando essa imagem foi postada lá, foi colocada na posição e o rei começou a anunciar todo o reino, dizendo que todo mundo ia se prostrar lá. Então as nações iam se prostrar lá. E todo mundo ia reverenciar essa imagem. Olha o que acontece, ele trabalha, o diabo, ele trabalha com ação psicológica na mente do ser humano. Você talvez esteja se drogando, não é uma imagem não. Talvez você seja uma pessoa até que diz, eu não adoro imagem não, mas você está se drogando à doença, às dívidas, você está se rendendo às dificuldades, às brigas nos casamentos, você não está conseguindo, você está cedendo a tudo. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque só uma pessoa com a fé natural sobressai e vence. Então talvez você não esteja adorando uma imagem como esse rei queria que esses 3 rapazes adorassem. E aí quando o rei tocou os instrumentos ali, o povo se prostrou diante da imagem. Milhares de pessoas se drobaram de rosto no chão. Quando o rei olhou aquele mar de gente prostrado, de repente no horizonte ele observa 3 pessoas em pé. 3 pessoas que não se drobaram. 3 pessoas que não aceitaram a se render diante da situação. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das crises no casamento, diante de uma enfermidade. 3 pessoas que estavam ali e não se drobaram diante da imagem que Nabucodonosor tinha feito. Por quê? Qual era a diferença desses 3 rapazes para a multidão de gente que se drobaram? Porque toda pessoa que acredita, que tem uma fé sobrenatural,
Ele não se droba diante de nada, nem de nenhum tipo de situação, porque eles confiam no Deus Todo-Poderoso. Capítulo 3, 17 diz assim: ele responde: eis que é o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo e do fogo ardente da tua mão, ó rei. O rei disse: vocês vão se drobar. Ele disse: não, nós não se drobamos a nada nessa vida, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Eu sei que todo mundo serve a Deus por aí afora, mas com uma fé às vezes natural. Porque no dia que você servir a Deus com a fé sobrenatural, você vai sobressair, vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. E eu vou te falar uma coisa: os levantes são grandes para quem tem a fé sobrenatural. Por isso que eu estou aqui, junto com minha esposa. Você acha que não tem muitas coisas que vêm para o nosso lado? Tem, mas nós estamos aqui nos levantando e nós só se rendemos ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nada nessa vida faz a gente baixar a cabeça ou nos prostrar. Somente me prostro diante de meu Deus. Esses 3 jovens eram diferentes. Sabe por que eles eram diferentes? Porque eles não estavam arriscando dinheiro, não. Ele não estava arriscando uma coisinha ali, não. Ele estava arriscando a própria vida para dizer que amava o Senhor de uma maneira que estava disposto a morrer pelo que ele acreditava. Você está disposto, até se possível, morrer para resolver seu problema, irmão? Irmã, você está disposto a fazer coisas que ninguém faria? Porque só quem está com a fé sobrenatural faz coisa que todo mundo duvida. Faz coisas diferentes. Não é igual todo mundo. Não é igual todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, não. Um homem ou uma mulher com a fé sobrenatural, ele é diferente, ele é visto de longe. Ele é visto de longe. Se você quer reagir, então não tenha medo de perder a sua própria vida. Jesus disse assim: ainda que você perca a sua própria vida, Jesus disse: eu ressuscitarei no último dia. Ele garante isso. É por isso que nós acreditamos nele. Porque a nossa fé, ela tem que reagir diante das situações. Não há nada para mim baixar minha cabeça. Porque eu só baixo a minha cabeça para o Deus de Israel. E os jovens chegaram e disseram: aqui somente a Deus servimos, ó rei. E o rei disse assim: ah é? Então é o seguinte, vamos aquecer essa fornalha 7 vezes e vamos ver se esses meninos não vão abaixar a cabeça. Aí esquentaram a fornalha 7 vezes, e aí ele virou para eles: vão drobar ou não vão? Ele disse: nós já dissemos para você, ó rei, só servimos a um Deus e só nos prostramos a ele. Amarraram ele, jogaram ele dentro do fogo, e quando o rei observa, imagine o que acontece. Estava lá 4 homens. Jesus estava com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus só vai entrar em alguma coisa na sua vida quando você tiver coragem de arriscar tudo. Ou é tudo ou é nada, meu irmão. Não existe: eu acho que eu sou de Deus, eu acho que eu tenho uma fé, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Não, meu irmão, com Deus ou é ou não é. Ou você vai ou você fica. Ou você parte para cima ou você morre. Ou você vence ou você perde. Com Deus não tem esse negócio de meio termo, não. Ou você é ou você não é. A fé sobrenatural sobressai. E quando você age com a fé sobrenatural, acontece uma coisa grande. O diabo, os demônios, ficam perturbados. Nabucodonosor ficou perturbado. Ele se espantou. Eu joguei 3 homens. Isso tem 4. E dentro do fogo andando. Ele mandou sair para fora. Sair para fora. Sabe por que saiu para fora? Porque esse homem, esses 3 rapazes, invocou Deus não com conversa, com palavras, como muita gente diz: eu tenho fé, eu acredito, mas você não tem coragem. Fé todo mundo tem, eu quero ver ter coragem de levantar a cabeça e dizer: eu vou passar por cima disso aqui, eu vou resolver isso, eu não vou sofrer essa pressão aqui não, eu vou crer na palavra. E quando você, no dia que der um passo para frente, Jesus vai estar contigo lá dentro da situação.
Jesus vai estar contigo dentro da situação. E dentro dessa mesma história você vai ver Daniel, você vai ver muitos homens, ver Abraão, que quando ele estava prosto a sacrificar seu filho, foi ali que Deus apareceu. Basta, Abraão, basta, basta, basta. Agora eu sei que tu me temes. Esse negócio de conversinha, meu irmão, não vai dar não. Ou você é ou você não é. Bote isso na sua cabeça. Ou você reage ou deixa de mentir para você mesmo. E agora dizer eu sou de Deus, e vivendo uma vida miserável, se prostrando a tudo quanto é coisa da vida, isso é coisa da multidão, fé natural. Saia desse lugar e comece a reagir e viver uma fé diferente. Uma fé que muda. Quando esses homens saem de dentro da fornalha, irmão, sabe o que aconteceu? O próprio Nabucodonosor, ele decretou que naquele reino somente poderia servir ao Deus dos rapazes, ao Deus do céu, a Deus do Espírito excelente. Quando você acreditar na palavra de Deus, então você vai ver diferente. Tem coragem de dar um passo para frente, de ser diferente, de sair da barra do horizonte e passar para a vertical, onde todo mundo te vê diferente. Então pronto. É por isso que essa mulher, quando ela pediu oração pelo seu marido, ela acreditou. Ela acreditou. Em 2 dias o marido dela recebeu o alvará. Por quê? Porque ela acreditou. Ela acreditou na palavra. Talvez a gente fique aí dizendo, não entendo dessa forma. Então fica dessa forma que você está. Quem sabe você vai mudar um dia. Talvez daqui a 100 anos. Quem sabe você muda. Mas se você quiser fazer diferença no seu casamento, na sua família, nos seus vizinhanças, em tudo que você tem, então eu vou te dar um segredo. Fé sobrenatural. E a fé sobrenatural, ela bota a própria vida em jogo. Bota a própria vida nas consequências. Às vezes a gente quer de Deus as coisas e acha que Deus vai nos abençoar sem primeiro nos testar. Eles foram no extremo. Daniel foi no extremo. Ele foi para dentro da cova. E foi lá dentro da cova que Jesus estava presente. Foi lá dentro da fornalha que Jesus estava presente. Foi lá diante do gigante que Deus estava presente com Davi. Foi dentro das situações que Deus se manifestou. Sabe por quê? Porque Deus se agrada das pessoas que têm força, que têm coragem. Não só agrada das pessoas que têm fé, não. Porque fé todo mundo tem. Quem que está me ouvindo agora e diga para mim se você não tem fé? Tem? Agora eu te pergunto, essa tua fé resolveu o que na sua vida? Até agora. Pergunto para você. Você que às vezes está na igreja orando, fazendo um bocado de coisa. Eu te pergunto, até quando essa tua fé tem te ajudado? Porque até agora a tua fé é só natural. Fé sobrenatural é só para quem tem coragem. Só para quem tem coragem de entrar na batalha e acreditar que Jesus é Senhor da guerra, é Senhor do céu e da terra, é aquele que livra o seu servo da peleja onde ele estiver. Então, até quando você vai chorar? Até quando você vai lamentar? Até quando você vai ficar desta forma? Até quando? Então, se você quiser ficar mais tempo aí, fica dessa forma. Se não, levanta e reaja. Bicho, eu vou perder minha própria vida se eu reagir. Se você perder, Jesus ressuscita a tua vida. Mas se você perder pela fé sobrenatural, ela vai te fazer diferente. Amém, gente? Amém? Então, reaja nisso, em nome de Jesus. 99158-3890. Mande sua mensagem, nós estamos aqui a compartilhar. Pessoal da Vila Landim, Deus abençoe aí, viu? Nós vamos entrar em oração. Bote seu copo d'água aí na frente. Eu quero entrar em oração com a bispa junto comigo aqui. E eu creio que se você entendeu essa mensagem, você não vai viver no horizonte. Você vai viver na vertical. Para cima, meu irmão. Para cima é que o povo de Deus anda em nome de Jesus.